Olá! Hoje a dica de saúde é para falar a respeito de uma pergunta que diariamente eu escuto no consultório, que é a seguinte: doutor, o meu pai está com Alzheimer, né? Está com demência, o senhor está vendo, mas eu estou achando que eu também estou esquecido. Qual remédio eu posso tomar para não ficar esquecido como meu pai? É o seguinte, infelizmente não existe um tratamento específico, uma medicação, né, que vai evitar com que a gente possa ter a doença demência, né, e dentro dela as suas diversas apresentações. Mas existem estudos que comprovam que alguns comportamentos, né, e algumas oportunidades, né, de trabalho com a mente podem fazer com que diminua o risco da gente evoluir com demência. Não significa também que se eu fizer todos eles, que isso não vai acontecer. Diminui o risco, né? Por quê? Porque são atitudes, né, e atividades que fazem com que a gente trabalhe áreas diferentes do nosso cérebro, que a gente não trabalhe com tanta frequência, ou que às vezes a gente não sabe que ela está atuando de uma forma melhor se a gente assim o fizer. Como assim, doutor? Vamos lá. É muito comum essa pergunta, então a gente já meio que ensaia um pouco como que a gente explica para poder ficar fácil, né? E é o seguinte, dizendo sempre para quem pergunta isso e para você também, para você ficar sabendo. Quando a gente faz quebra-cabeça, a gente está usando uma área do cérebro que geralmente a gente não está utilizando tanto, né? Então, quebra-cabeça é uma atividade que nos ajuda a trabalhar uma área da cognição que está relacionada, né, com a perda dela, né, a evolução com a demência. Para poder ativar mais a comunicação entre os neurônios e diminuir esse risco. Além do quebra-cabeça, ouvir música, só melodia, que é o quê? Exemplo, música clássica, né? Só os instrumentos, só melodia. Isso faz com que o cérebro fique tentando adivinhar qual que é a próxima nota. Então, involuntariamente, isso é involuntário. O cérebro fica tentando adivinhar a próxima nota que vai vir na sequência de algo que ele já tem guardado e tentando se antecipar àquele que está ouvindo naquele momento. Então isso força também, é como um exercício, né, para os neurônios, força também a nossa cabeça de uma outra forma, em uma outra área diferente do quebra-cabeça. Outra coisa que eu posso fazer, doutor, leitura. Leitura de literatura, não quem leia revista, ou jornal, ou notícia, mas leitura de literatura. Porque na literatura existe toda aquela descrição dos ambientes, dos personagens, e você meio que vai criando, abstraindo aquilo na sua cabeça, criando aquela imagem com aqueles discursos descritivos, e isso faz com que você também utilize outra área do cérebro que, se não fizer a leitura, né, não fizer esse exercício, né, de imaginar, deixa de utilizar. Outra dica, doutor, e aí a gente passa para um patamar que aí a pessoa tem que ter mais a oportunidade, mas que você tem essa oportunidade. Aprender um novo idioma, você tem essa capacidade e vai estar utilizando ainda mais o cérebro. Aprender a tocar um instrumento também é uma dica bem bacana e a gente tem essa capacidade, né, de separar um tempo, né? E fazer atividades com o membro oposto que a gente tem costume de fazer também é uma outra forma da gente trabalhar os neurônios. Vamos dar um exemplo. Eu, por exemplo, escovo os meus dentes com a mão direita, diariamente. Se eu, vez ou outra, não precisa ser todo dia, mas vez ou outra, trocar a escova de mão e passar a escovar com a mão esquerda, isso já vai me gerar uma dificuldade maior. Eu vou demorar talvez o dobro do tempo para conseguir efetuar essa atividade, mas isso vai fazer com que eu estimule a área do cérebro contralateral a que eu tenho o costume de usar. Porque como eu uso a mão direita, é uma área do cérebro específica para isso. Se eu troco de mão, eu já estou estimulando outra área para fazer uma atividade que o organismo já está no automático com a outra mão. Então são exercícios assim simples, atividades simples como essas, que podem fazer com que a gente trabalhe o que a gente chama de plasticidade neuronal. Numa criança, a plasticidade neuronal é tremenda, por isso que ela tem uma capacidade muito maior de aprender com mais facilidade, com uma agilidade maior, novos idiomas, instrumentos, enfim, atividades inúmeras. A gente, quando vai envelhecendo, tem uma plasticidade neuronal menor, mas não significa que a gente não consegue trabalhar daquilo que a gente tem. Então, fazer o exercício da mente é trabalhar com essas áreas da cognição. Existe também exercício com cálculo, né? Que tem gente que gosta. Existem uns livretinhos, né? Que aí você pode comprar e ficar tentando raciocinar com números também, já é uma outra área, né, do cérebro, né, a parte de cálculo que você está ativando. Então, assim, a gente consegue sim fazer o exercício
mental, né? Um exercício dos neurônios para poder diminuir esse risco, né? De evoluir com doença, a demência. Por que a doença do esquecimento, popularmente conhecida, né? Porque a gente está estimulando várias áreas diferentes e a demência ela vai se apresentar justamente porque é uma perda, né? Uma morte neuronal significativa a ponto de fazer com que haja uma perca dessa comunicação entre os neurônios. E a gente trabalhando mais os neurônios, a gente vai diminuir esse risco. Até porque, infelizmente, existem pessoas, a doença, né? Em pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, de classe social menor, analfabetos, mas também médicos que fizeram mestrado e doutorado e que também evoluíram com a doença, né? Que tiveram a oportunidade de estudar, sabiam outro idioma, mas que infelizmente evoluíram. Mas a gente pode trabalhar para diminuir esse risco ou retardar o máximo possível. Doutor, e se meu pai já tem, né, um diagnóstico, está no começo da doença, na fase, o que é que eu posso fazer? Até um certo ponto da doença a gente consegue sim estimular, fazer algumas atividades manuais, o quebra-cabeça, uma pintura e tudo, porque vai chegar um momento que ele fica tão impaciente, fica zangado e aí não vai querer, né? E aí a gente também não vai forçar. Mas em conseguindo, no começo, né, é possível, né? Mas eu estou falando aqui mais para aquela pergunta, como eu disse, doutor, eu tenho uma pessoa da minha família que tem, o meu pai, o meu tio, e será que eu vou ter também? O que é que eu faço? Pronto, a gente tem que trabalhar melhor essa nossa parte, né, da cognição com esses exercícios que eu falei aí, para poder a gente diminuir o risco, tá certo? Que Deus nos abençoe.